Hoje é o 6º dia de 44 dias lendo a Bíblia e hoje eu acabei de ler o livro de Deuteronômio. Eu sou Eliane Tomelin e eu uso o método auditivo através do aplicativo TTS Reader, um método que pode mudar a sua prática de leitura. E agora eu quero saber, tem alguma história bíblica que te inspira e te faz refletir? Você quer mesmo ficar aqui comigo e ouvir o resumo da história de Deuteronômio? Então, pagamento aí, ó. Like, pagamento em like. E já aproveita, já salva, republica, envia para alguém que está precisando entender um pouquinho mais sobre a Bíblia. O livro de Deuteronômio tem 34 capítulos e 959 versículos. Capítulo 1. Moisés relembra o povo de todos os desafios que eles já enfrentaram e também relembra a travessia no deserto. Capítulo 2. Ele fala sobre as terras que foram rejeitadas e como Deus guiou Israel por todos os caminhos. A conquista de Og, rei de Bazã. Lembrando que Og era um gigante. Isso mostra que Deus supera até os maiores desafios. Capítulo 4. Deus exorta o povo e guarda os mandamentos, enfatizando a importância da obediência e da memória. Capítulo 5. Os mandamentos são lembrados como uns princípios éticos de comunidade da vida cristã. E lembrando que esses mesmos princípios foram usados em comunidades também não cristãs, até os dias de hoje, tá? Capítulo 6. O Shema é ensinado. O que é o Shema? É uma fórmula de adoração única a Deus. O texto do Shema ele inicia assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. É um texto grande. Os judeus, eles ainda hoje recitam o Shema como uma oração diária. Capítulo 7. Moisés destaca a importância de não se misturar com nações vizinhas, destacando a importância da pureza espiritual. A lembrança do deserto é ensinada para lembrar a dependência total de Deus em todas as coisas. Esse tempo ele é lembrado como um tempo de formação espiritual e caráter do povo. E que tempo é esse? Agora, a quaresma que estamos vivendo. Capítulo 9. A rebelião do povo é lembrada e mostrando a pastoral de Moisés como um intercessor e uma pessoa que ama o seu povo. Capítulo 10. A restauração das tábuas da lei simboliza uma nova oportunidade de seguir a lei divina. Capítulo 11. Moisés destaca as bênçãos da obediência. Seguir a Deus traz prosperidade e proteção ao povo. Instruções são dadas de como e onde adorar e oferecer sacrifícios, reforçando a importância do culto correto. Capítulo 13. Advertência contra falsos profetas. Mostram que discernir a voz de Deus é essencial para o crescimento espiritual. Capítulo 14. Leis sobre alimentação purificada são apresentadas. Cuidar do corpo é também cuidar do espírito. Fica a dica. Capítulo 15. O ano do jubileu é instituído, um tempo de libertação e restauração, que reflete o coração generoso de Deus. Capítulo 16. As festas religiosas são detalhadas. Celebrar com alegria é uma parte fundamental da vida comunitária. Essas celebrações fortalecem os laços comunitários e familiares até os tempos atuais. Capítulo 17. Moisés estabelece leis para a liderança justa. Líderes devem ser escolhidos com cuidado e responsabilidade. A escolha responsável dos líderes reflete até os dias atuais como uma primícia. Vamos escolher bem nossos governantes. Capítulo 18. O papel dos sacerdotes e levitas é reafirmado. Eles são fundamentais na mediação entre Deus e os homens. Isso mostra a importância dos nossos guias espirituais em todas as nossas igrejas nos tempos atuais. Capítulo 19. Cidades de refúgio são criadas para acolher aqueles que cometem crimes acidentais. Justiça e misericórdia andam juntas. Esse sistema inspira conceitos jurídicos modernos em busca de justiça restaurativa. Capítulo 20. Leis sobre guerras são dadas. Até mesmo em batalha, os princípios éticos devem ser seguidos. Isso mostra que Deus se importa com as situações éticas até em momentos mais difíceis. Capítulo 21. Instruções sobre casos de morte não resolvidas mostram como a justiça deve ser buscada em todas as circunstâncias.
Capítulo 22. Leis sobre os relacionamentos interpessoais promovem respeito e responsabilidade entre os israelitas. Capítulo 23. Leis sobre quem pode entrar na Assembleia do Senhor refletem sobre a santidade na adoração. Capítulo 24. Leis sobre o divórcio e a dignidade humana são enfatizadas. Cada pessoa deve ser tratada com respeito e amor. Capítulo 25. Princípios sobre justiça social são estabelecidos. Cuidar dos necessitados é um chamado para todos nós. Capítulo 26. A declaração das primícias é um ato de gratidão. Lembrar-se das bênçãos é vital. Capítulo 27. O pacto renovado no Monte Ebal reflete o compromisso do povo com a obediência às leis divinas. Capítulo 28. As bênçãos da obediência são contrastadas com as maldições da desobediência. Um lembrete poderoso para todos nós, né? Capítulo 29. O pacto, relembrado antes da entrada em Canaã, reafirma que todos têm um papel importante na aliança com Deus. Capítulo 30. A escolha entre a vida e a morte é apresentada. Escolher seguir a Deus traz vida abundante. Esse convite à escolha representa a nossa vida espiritual e a nossa liberdade até os tempos atuais. Capítulo 31. Moisés passa sua liderança para Josué, mostrando que sempre há uma nova geração para seguir adiante. Essa transição mostra a importância do legado na vida espiritual. Capítulo 32. A canção de Moisés celebra as obras grandiosas de Deus. Louvar ao Senhor deve ser parte da nossa vida. Cantar essas verdades fortalece a nossa fé comunitária. Capítulo 33. As bênçãos finais sobre as tribos destacam a diversidade e a riqueza do povo de Deus escolhido. E o último, capítulo 34. A morte de Moisés no Monte Nebo encerra sua jornada, mas seu legado continua vivo no coração do povo. Assim nós concluímos as leituras do Pentateuco, próximo livro, Josué. Fui!